Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula da disciplina de Álgebra Linear M1. Nosso objetivo na aula de hoje é falar sobre combinação linear. A ideia aqui é obter um determinado vetor a partir de uma lista de vetores conhecidos. A definição de combinação linear é a seguinte: sejam V um espaço vetorial real ou complexo e considere uma lista com n vetores, de V e n números reais ou complexos, a depender se seu espaço é real, ou é complexo. Então, a gente diz que o vetor V, escrito nessa forma aí, ele é um elemento de V e é chamado de combinação linear dos vetores V1, V2 até Vn. Uma vez fixado n vetores no seu espaço vetorial V, a gente considera o conjunto W formado por todos os vetores do espaço que são escritos como combinação linear dessa lista de n vetores. Ou seja, o seu conjunto W vai ser todo elemento V que está no seu espaço vetorial, com a condição de que ele é escrito como combinação linear da lista de n vetores, onde esses coeficientes aí eles variam sobre os números reais. E aí esse subconjunto é comum a gente denotar ele por essa notação aqui, usando esses colchetes, tá certo? E aí, um resultado que a gente vai mostrar um pouco mais adiante é que esse conjunto aí, ou esse subconjunto de V, ele é de fato um subespaço vetorial de V. E aí, ele vai ser chamado o subespaço gerado por essa lista de vetores aí. Uma outra caracterização desse subespaço gerado é dada da seguinte maneira: o W vai ser o menor subespaço de V que vai conter os n vetores, esses n vetores aí. Ou seja, se você pega qualquer outro subespaço W' de V que contenha essa mesma lista de vetores, então, obrigatoriamente, esse seu subespaço W' vai ter que conter o subespaço W. E aí vamos provar essas duas afirmações, Então, a primeira, que o nosso conjunto W, ele é um subespaço vetorial, E que ele é o menor subespaço que contém essa lista com esses n vetores aí dados. Então, inicialmente, observe que esse meu conjunto W que eu construí aí, ele é não vazio, porque o vetor nulo do espaço vetorial, ele tem que pertencer a W, uma vez que o vetor nulo pode ser escrito como uma combinação linear de qualquer lista de vetores, tomando os coeficientes como sendo todos nulos. Agora, eu preciso provar que se eu tomo dois vetores, U e V, no subconjunto W, então a soma, U mais V, também vai estar em W. Então, dado quaisquer dois vetores, U e V, em W, Então, por definição do conjunto W, U é escrito como combinação linear dessa lista de n vetores, e V também é escrito como combinação linear dessa mesma lista de vetores. Aí agora, quando eu faço U mais V, você pode colocar os VIs em evidências de modo a reescrever o vetor soma U mais V nesse formato aqui. E aí você conseguiu escrever U mais V, o vetor soma U mais V, como combinação linear da lista dos n vetores. Ou seja,
U mais V é também um elemento do subconjunto W. Além disso, para qualquer número real K, o vetor K vezes U, né, vai ser dado da seguinte maneira. Então, basta que você multiplique K pelo vetor U aí, que é um elemento de W. E aí, isso mostra que o vetor K vezes U também é escrito como combinação linear dos n vetores da lista. Ou seja, isso mostra que K vezes U para qualquer K e para qualquer U em W ainda é um elemento de W. E, portanto, o conjunto formado por todos os vetores que são combinações lineares de uma lista de vetores dada é um subespaço vetorial, né, do espaço vetorial V. E aí agora eu preciso provar que ele é o menor subespaço que vai conter essa lista com n vetores. Então, para isso, eu considero um novo subespaço W', tá certo? Que contém essa mesma lista de n vetores. E aí, como ele contém essa lista com esses n vetores, ele vai ter que conter também todas as combinações lineares desses vetores, né? E aí, portanto, ele vai ter que conter o subconjunto W, ou seja, o conjunto gerador. Em outras palavras, qualquer outro subespaço que contenha essa lista com esses n vetores vai ter que conter mais vetores do que aqueles que são combinações lineares desses n vetores. Então lá vai ter todos os vetores que são combinações lineares desses n vetores, mas também vai ter outros vetores que não são. E aí, por conta disso, esse subespaço gerado, né, ele é o menor subespaço que contém essa lista fixa com n vetores. A seguir, nós vamos dar exemplos de subespaços gerados, né, em R2 e R3, olhando um pouco para a visão geométrica desses subespaços, né? Então, ou em R2 ou em R3, a gente considera um vetor V não nulo, né? Ou seja, um vetor V diferente do vetor nulo do espaço. E aí, o subespaço gerado por esse vetor não nulo vai ser todos os vetores da forma K vezes V, onde K é um número real. Ou seja, geometricamente, a gente observa aí na figura ao lado, aqui eu coloquei só a figura para o caso de V igual a R3, mas a figura para o caso de V igual a R2 é análoga. Então, quem é o conjunto gerado por apenas um vetor em R2 ou em R3? Então, é nada mais nada menos do que a reta que contém esse vetor. Agora, a gente vai olhar para os subespaços gerados por dois vetores não múltiplos em R3. Então, tome dois vetores em R3 com a condição de que αV1 é diferente do vetor V2. Isso aqui significa dizer que esses dois vetores eles são não múltiplos. Porque se eles forem múltiplos, eles vão estar na mesma reta. E esse não é o nosso objetivo. E aí agora, o conjunto gerado por esses dois vetores, V1 e V2, vai ser nada mais nada menos do que todo o vetor V que pode ser escrito dessa maneira aqui, ó, onde K1 e K2 variam sobre o conjunto dos números reais. Lá da geometria analítica, a gente sabe que isso é nada mais nada menos do que o plano cujos vetores diretores são V1 e V2, que passa pela origem. Então está aqui o nosso conjunto gerado por V1 e V2. É todo esse plano aqui. Agora a gente vai falar um pouco sobre
o conjunto gerador de alguns espaços, ou seja, alguns espaços vetoriais a gente vai poder ver ele como um conjunto gerador de uma determinada lista de vetores. Então, por exemplo, considere V como sendo o nosso R2, tá certo? Lembrando que sempre que eu considero um Rn como sendo um espaço vetorial, eu estou considerando ele com aquelas operações usuais de soma e multiplicação por escalar. E aí, se eu pego V como sendo o R2, eu vou tomar os vetores canônicos unitários E1 e E2, que são os vetores 1, 0 e o vetor 0, 1. E aí, quem é o conjunto gerado por esses dois vetores? Então, por definição, isso vai ser todo vetor V que é escrito nessa forma aí. Mas aí, se você substitui E1 e E2 pelos seus vetores e desenvolve essa conta, você tem que as coordenadas do vetor V é exatamente x, y. Ou seja, o conjunto gerado pelos vetores E1 e E2, nesse caso, dá todo o espaço vetorial R2, porque você consegue pegar qualquer elemento de R2 e escrever como combinação linear desses vetores canônicos unitários E1 e E2. O próximo exemplo, a gente vai considerar os vetores canônicos unitários do espaço vetorial R3. E aí, esses vetores canônicos unitários são os vetores E1, dado por 1, 0, 0, E2, dado por 0, 1, 0, e E3, dado por 0, 0, 1. Esses vetores aqui são aqueles mesmos IJK que você tinha da geometria analítica. No entanto, aqui a gente não usa aquela notação do IJK. E aí a gente vai considerar o conjunto gerado por esses três vetores. E aí, por definição, vai ser todo vetor V que está no R3, que é escrito dessa maneira aí. E aí, se você substituir agora E1, E2 e E3, você encontra que V é um vetor da forma x, y, z. Ou seja, em outras palavras, qualquer vetor V do R3, ele pode ser escrito como combinação linear desses vetores E1, E2 e E3 daí. Ou seja, o conjunto gerado por esses três vetores nada mais é do que todo o espaço vetorial R3. E aí, mais geralmente, a gente pode generalizar isso para Rn, né? Onde agora os vetores unitários canônicos são E1, né? Então, E1 você vai colocar 1 na primeira coordenada e 0 nas demais. E2, você vai colocar o 1 na segunda coordenada e 0 nas demais. E assim por diante até o enésimo vetor unitário, né? Que vai ter 0 em todas as coordenadas, exceto na última, que vai ser 1. E aí, analogamente como nos casos do R2 e R3, dado qualquer x1, x2, xn em Rn, eu sempre posso escrever esse vetor como dessa maneira aqui, ó. Né? Para ver isso, basta que você substitua quem é esses valores aqui, quem é esses vetores e desenvolva esse lado direito. E aí você vai ver que vai ficar esse lado esquerdo. Ou seja, você mostrou com isso que todo vetor do Rn é escrito como combinação linear dessa lista aí de vetores, ou seja, desses vetores unitários canônicos de Rn. Portanto, o subespaço gerado por esses n vetores canônicos aí é
o próprio Rn, ou seja, o Rn todo. Agora a gente vai dar um exemplo de um conjunto gerador para Pn. Lembrando que Pn é o conjunto dos polinômios com grau menor ou igual a n. E aí esse conjunto gerador vai ser exatamente os polinômios 1, aqui é o polinômio constante 1, o polinômio x, o polinômio x quadrado, e assim você prossegue até o polinômio, aqui perdão, aqui é para ser x elevado a n. E aí, qualquer polinômio p de x que está em Pn, ou seja, que tem o grau menor ou igual a n, pode ser escrito como sendo a0 vezes 1, mais a1 vezes x, mais a2 vezes x ao quadrado, e assim por diante até o an vezes o x elevado a n. Então, isso é uma maneira geral de escrever um polinômio de grau menor ou igual a n. Ou seja, qualquer polinômio com grau menor ou igual a n é escrito como combinação linear desses polinômios aí. E, portanto, isso significa dizer que o conjunto gerado por esses polinômios nada mais é do que todo o espaço Pn. A seguir, vamos ver um outro exemplo, né? Onde eu vou dar dois vetores e vou pedir para que você mostre que um primeiro vetor é combinação linear desses dois que eu dei e depois que outro vetor não é combinação linear desses dois. E a ideia é bem simples. Então, dado o vetor U e dado o vetor V, primeiro eu quero saber se W é escrito como combinação linear de U e V. E aí, para que esse W seja uma combinação linear de U e V, vai ter que existir escalares K1 e K2, tal que eu consiga escrever W como sendo K1 vezes U mais K2 vezes V. Mas aí eu substituo quem são os vetores W, U e V, e aí eu fico com essa equação aqui. E agora, desenvolvendo o lado direito, ou seja, multiplicando esse escalar aqui para dentro, né, de cada coordenada, a gente fica com o seguinte sistema de equações lineares, com 3 equações e 2 incógnitas, né? Então, ó, K1 mais 6K2 igual a 9, que é essa primeira equação aqui. Aí depois 2K2 mais 4K2 igual a 2, que é essa segunda equação aqui. E a terceira vai ficar menos K1 mais 2K2 igual a 7. E aí você trocou o problema de determinar se existe ou não escalares K1 e K2 que satisfaça essa equação aqui, para o problema de determinar se existem escalares K1 e K2 que resolvem esse sistema aqui de equações lineares. E aí vocês já sabem a teoria para resolver sistemas de equações lineares, então eu deixo como exercício vocês mostrarem que esse sistema possui uma única solução. E ela é dada por K1 igual a 3, menos 3 e K2 igual a 2. E aí, como conclusão, a gente tem que o vetor W é escrito como combinação linear de U e V. Ou seja, W é nada mais nada menos do que menos 3U mais 2V. Para o vetor W', você vai prosseguir de maneira análoga. Então, você vai procurar por escalares K1 e K2, tal que W' seja igual a K1 vezes U mais K2 vezes V. E aí você vai substituir quem são os vetores U, V e W',
e aí vai obter o sistema de equações lineares que é equivalente a essa equação vetorial daí. E aí você vai analisar se o sistema tem ou não solução. E aí a ideia é que você vai mostrar que esse sistema não admite solução. E aí, portanto, a conclusão que você tem é que esse vetor W', ele não é escrito como combinação linear dos vetores V1 e V2. E assim a gente conclui esse exemplo. No próximo exemplo, eu quero determinar se esses três vetores aí, eles geram o espaço vetorial R3. Ou seja, eu tenho que pegar um elemento arbitrário de R3 e mostrar que esse elemento arbitrário pode ser escrito como combinação linear desses três vetores aí dados. Tá certo? Então, no final das contas, dado um vetor arbitrário de R3, ou seja, eu não posso chegar a escolher quaisquer valores para x, y, z, eu tenho que pegar ele de maneira arbitrária, tá certo? E aí, dado um vetor V arbitrário em R3, eu quero saber se existem escalares K1, K2 e K3, tal que esse meu vetor V pode ser escrito dessa maneira aí. E aí, quando eu substituo o vetor V, o vetor V1, o vetor V2 e o vetor V3, a gente obtém que essa equação vetorial aí, ela é equivalente a esse sistema de equações lineares aqui, com 3 equações e 3 incógnitas. Ou seja, saber se um vetor V do R3 é escrito como combinação linear desses três vetores aí, é saber se vai existir escalares K1, K2 e K3 que resolvam esse sistema aqui para qualquer x, y, z que você dê. Ou seja, você tem que ver se você consegue escrever K1, K2 e K3 em função de x, y, z. Tá certo? Ou simplesmente fazer uma análise desse sistema, se ele tem ou não solução, né? E aí a ideia é você verificar se esse sistema possui solução para qualquer x, y e z. E aí eu vou deixar isso como exercício. Então existem várias formas, né? Como a gente aprendeu aí na primeira unidade. Aí uma forma aqui mais rápida que você pode ver é que, por exemplo, você pega a matriz dos coeficientes desse sistema, você mostra que essa matriz ela é não invertível. Ou seja, você mostra que o determinante da matriz dos coeficientes é igual a zero. E aí você consegue concluir que esse sistema não tem solução para qualquer x, y, z. Ou seja, esses três vetores eles não geram o espaço vetorial R3. Aqui está as referências que a gente utilizou para construir esta aula. E finalizamos por aqui, pessoal. Muito obrigado a todos e a todas e até a nossa próxima aula.